Seja muito bem-vinda para a gravação dessa aula. É um presente, uma oferta de uma sabedoria muito profunda que transformou a minha vida e é parte crucial de tudo que eu tenho te ensinado. Aqui você vai aprender sobre espiritualidade de uma forma profunda, de uma forma que você penetra a vida de fato. Você não quer resolver esse mundo, você não acha que esse mundo é problemático, ele tem que ficar mais bonito. Não. Você ama o mundo tal como ele é. Você ama o mundo da forma que ele se expressa diante de você. Então você não terá mais preferências, você não desejará que as coisas sejam diferentes. Você viverá a sua vida conforme aquilo que se apresenta para você, tá bom? Então, em termos de budismo, o que eu vou apresentar aqui foram as coisas mais poderosas que eu vi. Eu não sou especialista em budismo, só que eu sou um cara muito pragmático. Quando eu estudo algo, eu vou a fundo nisso, e quando eu estudo, eu faço esse ensinamento ser aplicável na minha vida e na vida das minhas mentoradas da forma mais simples possível. E é isso que eu quero aqui, que você aplique uma forma revolucionária, extremamente simples, de ver a sua espiritualidade que te deixará mais forte. Porque se você vacilar, o sofrimento vai te detonar. Tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui nessa aula. Essa aula aqui será incrível. E eu quero te mostrar umas coisas que mudaram a minha vida, tá bom? Vamos lá. Simbora, 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 simbora ao conteúdo exclusivo da mentoria, tá? Olha, existia um povo que era considerado uma classe guerreira. Eram seres humanos que não eram diferentes de mim e de você, mas que eles tinham muitos aspectos bem desenvolvidos neles próprios, né? Então eles tinham muita coragem, eles tinham muita nobreza, eles tinham muita dignidade, eles honravam isso. Então é como se fosse um povo muito longínquo da nossa humanidade, antes mesmo do budismo, era um povo que tinha muita sabedoria, era um povo que tinha um coração com muita bravura. E aí esses ensinamentos, eles depois se transformaram em ensinamentos budistas. Esses ensinamentos são ensinamentos da nossa sabedoria humana, sabedoria humana. Eu não estou te falando sobre algum aspecto específico, é sobre a sabedoria humana que você carrega no seu coração. Então, aqui você vai aprender algumas coisas, alguns conceitos sobre o seu poder humano, a sua parte mais linda como ser humano, tá bom? Então eu quero trazer isso para você. Existiu um povo há milhares de anos atrás. Esse povo dotava de uma imensa sabedoria e você está agora fazendo contato com esse povo. Também conhecido como o povo de Shambhala. Não é aquele negócio dentro da Terra, não, aquela teoria maluca lá, não, tá bom? Isso daqui, Shogyan Trungpa, que é a minha referência de budismo, trouxe a sabedoria do guerreiro de Shambhala. É um conhecimento muito profundo, você pode ler toda a literatura sobre isto, eu te indico, inclusive, e pega as pérolas aqui, tá bom? Então, eu quero que você entenda que tem um motivo para ter um sol aí nessa bandeira, né? Peguei a bandeira do Tibete. Então, eu quero que você saiba que vem desse povo, tá? Vem lá daquela região do planeta esse ensinamento que eu vou compartilhar contigo. Então, a maneira de ver esta vida e a espiritualidade que transformaram a minha vida foram essas formas do budismo, tá? Então, você verá maneiras de responder ao mundo. Existem algumas formas de responder ao mundo e você aprenderá como responder ao mundo. Você tem uma formação, eu vou explicar para você, você perceberá que você teve uma formação, mesmo que direta ou indireta, ou parte dela direta e outra parte indireta. Às vezes, nas conversas de espiritualidade, nas abordagens de espiritualidade, você terá algumas maneiras de responder ao mundo, tá? E eu quero que você saiba um pouquinho mais sobre elas. Eu passei muito tempo na minha vida na maneira 2. Você verá a maneira um, maneira 2 e maneira 3. Eu passei muito tempo na minha vida na maneira 2. E quando eu estava nesse tipo de acontecimento, nessa forma de responder ao mundo, eu era muito compatível ao sofrimento, era muito compatível ao abuso. E o sofrimento, existe o sofrimento inevitável, que todos nós vamos enfrentá-lo. Então, nascimento, doença, morte, enfim. Você vai lidar com isso, o sofrimento desse mundo. Então, tem alguns tipos de sofrimento que você não sairá ilesa, mas tem outros sofrimentos que você pode evitar, que você não precisa duplicá-lo, entendeu? Então,
Essa forma, que é a forma 3 que eu mais amo hoje, foi a forma que me fez transformar a minha vida relacional. Então, hoje eu vivo o relacionamento que eu quero, e foi a forma que me fez ficar muito maduro comigo próprio e blindado contra o abuso. Mais esperto para não deixar o sofrimento além daquele que é natural, que desse eu não vou escapar, mas aquele sofrimento criado, aquele sofrimento que vem te invadir, né? Eu fiquei muito mais protegido. Isso mudou a minha vida, mudou a minha vida. Então, eu espero que você aproveite muito todo esse ensinamento aqui, tá? Vamos lá. A primeira opção, a primeira forma de responder ao mundo, ela tem uma ênfase em escapar completamente do ciclo de sofrimento. Olha que interessante. Escapar completamente do ciclo de sofrimento, alcançado em grande parte através da renúncia disciplinada do pensamento, das emoções, do prazer e do desejo. Então, assim, ó, como que é a primeira forma de lidar com o mundo? O mundo é sujo, o mundo é impuro, o mundo está aqui para me sujar. Eu não quero o mundo, então eu me retiro. Eu viro um monge, eu vou morar nas montanhas sozinho, eu fico jejuando, e igual aqueles caras que andam na Índia, né, que são super, que vivem a vida, né, e se eles comem o que dão para eles, enfim. Essa é uma forma de lidar com o mundo, de lidar com a sua espiritualidade. Você não quer lidar com essas coisas. Pegou qual que é? Você não quer lidar com essas coisas, certo? Então você abdica do mundo. Essa é a primeira opção. A segunda opção é aqui onde a maior parte da espiritualidade ocidental está abrigada. Como que é, Vardan? Ela procura se envolver mais com o mundo, então não é como a primeira que não quer saber, essa não, ela se envolve com o mundo e em vez de evitar ou de simplesmente observar de longe os pensamentos e as emoções negativas, né? Quando eu falo mundo, eu estou falando do mundo externo e do mundo interno também, tá? Então, essa forma de ver a espiritualidade coloca mais ênfase no uso da prática espiritual para transformar o negativo em positivo, ou seja, nós temos que transformar o ódio em amor, porque esse planeta nós temos que transformar, temos que transcender, ou seja, esse mundo tal como ele é deve ser transformado, ok? Você deve transformar o mundo. Do jeito que ele é, não está bom. O sofrimento deve ser transformado em alegria, o ódio deve ser transformado em amor. As coisas têm que ser transformadas, melhoradas. Então, se você sente ciúmes, isso é feio. Você tem que se tornar uma pessoa livre, amorosa. E, ao meu ver, tudo isso é muito válido, tá? Todas as três formas. Mas nesse momento da minha vida, e você que está estudando comigo, você já recebe indiretamente o terceiro caminho que eu já vou te revelar. Isso daqui, para mim, não faz muito sentido mais. Por quê? Eu ouvi uma pessoa falando, né? Olha, um professor de espiritualidade falando assim: olha, se você gosta da pessoa, você quer vê-la feliz. E você não vai fazer dela uma posse. Então, o ciúmes é uma babaquice, o ciúmes é uma idiotice, o ciúmes é, significa que você não ama o outro, né? Aí eu pensei assim, faz sentido. Quando nós ouvimos isto, faz sentido, né? Porque nós não queremos levar sofrimento para o outro, né? E nem sentir sofrimento por conta de alguém. Mas qual que é o problema? Como você faz para lidar com os seus ciúmes quando ele surgir? Porque vai surgir, você não escapará, ok? Essas emoções todas mais densas, elas são sofrimento. Só que é aquele sofrimento inevitável que eu te disse no começo. Como que você vai lidar com isso? Como que você vai escapar disso? Chances são de quando você sentir ciúmes, você aumentar o sofrimento, duplicar o sofrimento, você começa a se condenar porque sentiu ciúmes. Então, você quer transformar os ciúmes. Os ciúmes tem... Aí olha o que acontece. É aqui que eu acho que fica perigoso e nós podemos abrir uma porta para o abuso. Por quê? Com isto, o que que vai rolar? Você pode, não, eu não vou sentir abuso. Então você finge, ou não vou sentir ciúmes. Você finge que não sente ciúmes, começa a engolir e tolerar coisas que não deveria só para parecer mais pura, mais espiritualizada. Entendeu? Então, em uma das obras de David Deida, Noites Selvagens, o professor dele, que é o Adida Samraj, ele diz assim, e o Mikono, o Shogyan Trungpa, ele foi professor de meditação do professor do David Deida. E o David Deida é meu professor. Estou aqui falando isso porque eu aprendi, fui buscar as referências dele. Então,
que acontece? Ele fala assim: esses homens santos demais são os idiotas, querem parecer puros demais. Então, nessa espiritualidade, você verá os homens com coque, com cabelo solto, incenso, namastê, puros demais. Só que o que acontece? Às vezes, na vida cotidiana, na hora do vamos ver, esses caras não são presentes, eles abusam, eles criam sofrimento, só que na cabeça deles não. Eles estão sendo puros, entendeu? Qualquer. Então, aqui que eu acho que a coisa ficou um pouco complicada. Você vai sentir ciúmes, né? Então, como que seria o terceiro caminho que eu já vou te dizer? Você atravessa, você penetra nos ciúmes, você traz ele à superfície. Ao invés de não, é feio, não deve sentir, você revela: olha, eu sinto ciúmes de você, porque você é minha, porque você é meu, eu quero você para mim. Isso é legítimo. E não é que isso é posse, isso é uma verdade. Entendeu? Então você assume, eu quero você para mim, eu não quero te dividir com ninguém. Quando você assume essa verdade, o seu coração abre, ou seja, através dos ciúmes você abre. Entendeu? Você está segurando, está na posse dos seus ciúmes. Sim, eu sinto ciúmes. E como eu vou deixar esse ciúme sexy? Como eu vou assumir esses ciúmes? Entendeu? E não criar mais sofrimento nem em mim nem no outro. Pegou? Sacou qual que é? Então você toma posse, você assume o seu lugar no mundo. Esse é o meu ciúmes, eu estou aqui com ele é real, ele existe. Eu sinto ciúmes mesmo, e aí? Entendeu? Se você, os meus cachorros, eu brinco, né? Deixo a Luna e o Dom juntinhos. Aí eu brinco assim, eu falo, nossa, olha o pelo da Luna, que lindo, olha como o pelo da Luna é lindo. Aí o Dom fica louco, começa a latir e morde a Luna brincando. Ele tá com ciúmes, mas ele tá aberto. Ele morde brincando. Ele quer tirá-la da minha frente. Ele não tem nenhuma inibição de, olha, olha só pra mim, não olha pra ela. E ela também. Só que você não vê maldade. Eles são tão puros que fica tão engraçado que eles são escancaradamente ciumentos e invejosos, né? Mas eles têm um coraçãozinho aberto. Eles não estão ali pra destruir um ao outro. Eles só mostram, entendeu qual que é? Certo? Então, falei assim, poxa, eu entendi o que esse cara falou, mas ele está na segunda forma de lidar com o mundo, ok? Então, é muito perigoso, porque uma pessoa com esse discurso pode falar assim para você: ah, você está sentindo ciúmes, mas ciúmes é feio, e essa pessoa está se comportando de uma maneira indevida com você, dando bola para outras pessoas. Um exemplo, pegou qualquer? Tá bom? Então, assim, ó. Viu esse papo? Tem que transformar a humanidade, o planeta. Ixi, começou com esse papo aí, você já sabe que está no segundo estágio. É válido, mas, gente, na boa, eu confio em quem tá fora desse jogo aí, tá? Eu não boto muita fé em quem tá dentro disso, não, tá? Vamos lá. Qual que é a terceira opção? Então, a terceira opção, você se envolve com o mundo, só que de uma forma mais direta, foi como eu falei para vocês. Mas em vez de transformar as coisas como medo, dor, ódio, desejo, isso em suas contrapartes mais positivas, ao invés de transformar o medo em coragem, enfim, a dor em prazer, elas são experimentadas e trabalhadas exatamente como são, permitindo que o veneno se torne sabedoria. Quando nós nos permitimos experimentar os cantos mais escuros de nossas almas de forma aberta e honesta, lembra que o exemplo que eu dei? É sobre isso daqui que ele está falando. Isso daqui são palavras do David Deida, tá? Eu peguei isso daqui, é um olhar do David Deida sobre o trabalho do Shogyan Trungpa, tá bom? Então, ó, exatamente como eles são. Eles podem se tornar poderosas fontes de energia. Quando eu assumo que estou com ciúmes, quando eu assumo que eu errei, quando eu assumo que fui obscuro, quando eu assumo isso se torna poder. E aí eu faço uma escolha, eu não vou criar mais sofrimento. É diferente de isso é feio, vamos transmutar em luz. Entendeu? Que senão fica cosplay de espiritualidade. Tá bom? Então, isso se converte em fonte poderosa de energia, levando-nos à quietude eterna dos nossos corações. Ou seja, quando você adentra a vida com essa maneira aberta e honesta, né? Honestidade principalmente deixa as pessoas fortes, né? Tudo fica diferente. Então, eu quero sempre levá-la para esse terceiro nível de se relacionar com o mundo, tá bom? E eu terei um exemplo aqui para dar para vocês também, ó. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Como que seria na prática, Bardan?
as três reações possíveis à raiva em um relacionamento. Em um relacionamento, tá? Primeira, evita o conflito até que as emoções passem. Ó, estou com essas emoções aqui, não. Eu vou pro meu canto, você vai pro seu, depois nós falamos. Nós não vamos nos encontrar quando estivermos com emoções truncadas. Nós vamos evitar isso a qualquer jeito, de qualquer custo, tá bom? Eu acho que isso é uma forma de viver uma vida menos completa, tá bom? Ou se não, por exemplo, é nesse caso aqui, os caras não querem se relacionar com as mulheres, ou as mulheres não querem se relacionar com o homem, não querem o jogo da paixão, não querem o reino vermelho, não querem o reino do sangue. Eles se abstêm disso, então não quero, ok? Então eu vou evitar a paixão, vou evitar uma mulher, né? Mas eu acho que um homem que evita uma mulher é mais fraco espiritualmente, porque uma mulher testa mesmo um homem de verdade. Pegou? Segunda opção, discutir e transmutar a raiva em prol do crescimento mútuo. E aí eu me lembro de um vídeo que eu vi de um rapaz que trabalhava com masculinidade tóxica. Esse tipo de trabalho eu já tenho o pé atrás, porque eu já acho que os caras são um pouquinho fake, né? Porque eu acho que eles mascaram um pouquinho a profundidade da masculinidade deles, porque a profundidade da masculinidade ela é sombria também. Ela é escura. Se você entra no fundo do oceano, na escuridão do oceano, você vê criaturas horrendas lá, né? Que você nunca viu. Também tem um mistério, você não sabe o que tem lá, né? Então, quando os caras ficam nesse papo, eu já fico meio com o pé atrás, porque eu sei que talvez eles não estão autênticos. Pegou? Eles querem ser bonitos demais, bons demais. Aí eu acho que fica estranho, né? Mas isso é só uma coisa minha. Então, ó, como que seria? Eu vi o vídeo desse cara, né? Aí ele falou assim, ó. Ele mostrou um vídeo dando o exemplo da mulher dele saindo com uma saia curta, né? Aí a primeira opção, o machista. Ele encenando o machista. Você não vai sair com essa saia, não, porque eu não quero mulher vagabunda, não quero que os outros fiquem olhando pra você. Aí ele falou assim: que essa é a primeira opção errada. Óbvio que é errado. Não precisa ficar igual um idiota, apertando o coração e maltratando uma mulher. Banhado de insegurança, né? Aí beleza. Ele falou: essa é a primeira opção. Qual que é a opção certa? Aí ele falou. Aí ao vídeo, ele pegando na mão da mulher dele, então, meu amor, sabe? É que quando você usa essa saia, eu me sinto inseguro. Isso me lembra a insegurança que eu vivi com a minha mãe quando ela me abandonou. E eu não quero, tá bom? Eu não quero me sentir assim. Aí ela vai lá, não, tá bom, eu não vou deixar você sentir. Deu um beijo na testa dele. Parecia uma mãe cuidando do filho. E outra, imagina, você tá ali na vida real, aí você tem que parar tudo para discutir e transmutar a raiva em prol do crescimento mútuo. Aí os dois pegam um caderno. Quando você vestir essa saia, você pode falar para mim que me ama muito para eu não me sentir insegura? Ou seja, não querem sentir. Olha só, gente. Então eu achei ridículo. Aí eu pensei assim, olha que interessante. Como seria a terceira opção? A terceira opção seria o cara falar assim para ela: Nossa, como você tá gostosa. Que deliciosa. Meu, eu fico louco de ciúmes de ver essas suas coxas gostosas assim e pensar que outros idiotas vão querer botar a mão naquilo que é meu. Eu fico puto com isso. Você faz eu ficar assim, sua gostosa. Entendeu? Assumindo honestidade, de verdade. É isso que ele tá sentindo. Eu conseguiria acreditar mais nessa terceira opção. Entendeu? Mais nessa terceira opção. Agora imagina, você mulher sente ciúmes do homem. Ai, então, quero te dizer que eu sinto ciúmes porque eu fui abandonada. Tem como nós fazemos um acordo? Que horror, sabe? Ou se você falar pro cara, nossa, confesso que eu senti ciúmes. Você é um cara tão bonito, tão gostoso, tão maravilhoso que eu morro de medo de perdê-lo na minha vida. Olha que coisa mais linda, entendeu? Que coisa honesta, sacou? Ah, não, tem que ficar fingindo, tem que ser cosplay, fingindo que é avançado. Não queira isto. Seja autêntica, tá bom? Então, essas foram três coisas, são as três formas, então, que nem a raiva, né? Aí nessa, fala de onde vem essa raiva, por que que você sente essa raiva? Vamos criar uma estrutura para você lidar com essa raiva, blá, blá, blá. Na terceira, seria enfrentar a raiva de frente. Ele usa o termo eroticamente, talvez. Você grita... Tem um vídeo na internet que
o cara tá com filho, a mulher chega em casa, caramba, eu falei pra você tirar a roupa lá do banheiro pra lavar e não sei o quê, babá, 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 babá. Caramba, que saco, certo? Ah, caramba, que saco. O que que o cara faz? Levanta, dá um beijo nela e fala, tá bom, deixa eu tirar. Vai lá e resolve o que ele não tinha resolvido. Deu um beijo e resolveu. Isso é lidar com a raiva eroticamente de uma mulher. Mas ele poderia, olha, vem aqui, senta do meu lado, vamos escrever. Se você estiver com esse boom de energia feminina, esquece. Você vai ficar puta com esse comportamento dele, porque não é isso que você quer. Você quer ele inteiro, grandão, lidando com o mar das suas emoções. Pegou qualquer? Certo? Então você pode gritar, contanto que você esteja de coração aberto. Ah, de novo esse papo! De coração aberto, sem atacá-lo, sem agredi-lo, sem diminuí-lo. Entendeu? Você pode fazer isso, mostre que é diferente de não, não vou gritar, eu vou encontrar uma forma certa de falar bonitinha. Pegou? Também não é para ficar saindo gritando por aí, é só para você entender como funciona, tá bom? Então, uma outra coisa que eu achei muito marcante, né, que foi estupendo ver, é que esse autor de budismo, né, esse professor, ele diz que existem as práticas do sol poente e as práticas do sol do grande leste. Então, no sol poente, o sol está se pondo. Quando o sol se põe, a escuridão vem. Então, tem práticas que você faz do sol poente. Por exemplo, se degradar, falar mal de si própria, aceitar menos, não dizer não, não cuidar do seu corpo, não se alimentar bem. Ou seja, tem um monte de práticas do sol poente. Então você precisa parar de fazer as práticas que vão te levar para a escuridão. Você está entendendo isso? Que isso vale ouro. Pare de continuar praticando coisas que vão te levar para a escuridão, né? E não é que a escuridão é feia, mas lá você vai sofrer. Entendeu? Então, as práticas do sol poente são essas práticas que descem. Pegou ficar falando mal de homem, tá falando mal de si mesma, bancada negativa, são práticas do sol poente, tá bom? Agora, como que é o sol do Grande Leste? São as práticas que te levam para frente, que a sua energia fica movente para frente, sabe? Então, é isso que eu quero que você entenda, que tem algumas práticas como quando você medita, quando você se exercita, quando você lê algum texto que nutre a sua alma, quando você gosta de si mesmo, quando você compra presente para você, quando você se aprecia, sabe? Quando você, mesmo que seja difícil dizer não, você diz não. Quando mesmo que seja difícil dizer o que tem que ser dito e você diz, você está praticando o caminho do sol do Grande Leste. Lá o sol está brilhando, lá as coisas acontecem. Você está indo para frente. O leste sempre está em frente. Então, a direção do Sol do Grande Leste é em frente. Você tem que ir em frente. Nossa, olha a prática do Sol Poente. No meu passado aconteceu isso e eu sofri. Prática do Sol Poente, pô. Vamos em frente. Então, não é o que aconteceu contigo, é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Essa é uma prática do Sol do Grande Leste. Pegou qual que é? Então, ó, o sol poente, como que seria, segundo Shogyan Trungpa, uma versão simplificada da mentalidade do sol se pondo? Ter perdido completamente o caminho da harmonia de ser humano. Olha que coisa, hein? A ideia do sol poente é que o sol já está se pondo no seu mundo e você não pode ir além da escuridão. Olha que profundo. Você sente que só existe miséria, nuvens, a masmorra, a vida na sarjeta. Olha que interessante. Tem um monte de gente que você conhece que está assim. Talvez em alguns momentos curtos você se sinta assim, você sentirá. Quando você estiver pessimista, negativa, para baixo, você sentirá que você está na miséria, na masmorra, nas nuvens carregadas. Como fica a sua sensação quando você olha o céu e ele está limpo, claro, e quando as nuvens estão carregadas, bem escuras, cheias de trovoada, né? Você muda. Então, você está vivendo uma vida na sarjeta. Quando você estiver sentindo essas coisas, na hora você tem que pensar assim: estou praticando o sol poente. Deixe-me praticar o sol do Grande Leste na minha vida, uma abordagem. Pegou qualquer? E olha que profundo isso daqui também. Olha que profundo isso daqui. Para compensar por isto, você pode ir a um calabouço muito escuro
com péssima luz, onde você se embebeda. É quando você abraça o sol poente. Isso é chamado de um clube, ou seja, tem pessoas que participam desse clube. Você dança como um macaco bêbado que se esqueceu das bananas e de sua casa na floresta há muito tempo. Olha que coisa extremamente profunda. São aquelas mulheres que, ai, eu não consigo terminar com ele. Tá bêbada no calabouço com pouca luz, mas pelo menos tem o álcool, pelo menos tem a bebida aqui, eu fico embriagada. Ah, eu não sinto mais a glória das bananas na selva, o ar fresco, a liberdade, mas eu posso dançar e ficar bêbado. Pegou qual que é? Meu, isso eu acho super profundo. Então se diverte com cerveja barata enquanto balança seu rabo, falando do macaco. Não há nada com a dança, então não tem problema com a dança, mas nesse caso é uma forma de fugir ou de evitar o medo. Ou seja, às vezes você tolera pouco, você baixa a cabeça para pouco, que é uma prática do sol poente, porque está com medo. Medo de se posicionar, medo de ter coragem, medo de ir para frente. Aí ele fala: é muito triste, é o sol se pondo, é um beco sem saída. Olha que coisa profunda. Você sabe do que ele está falando, e eu também. Mas como que seria o Sol do Grande Leste numa visão mais simplificada, né? É o Sol que está plenamente nascendo em sua vida. Está todo aquele Sol arrebentando no meio-dia, 1 hora, 2. É o Sol da consciência, é o Sol da dignidade humana. Quando você se posiciona, quando você fala a verdade, quando você tem os seus próprios termos, quando você vive segundo você mesmo, você está brilhando como um sol. Isso afasta a escuridão da sua vida. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Então, é grande porque representa a ascensão e as qualidades da abertura e da suavidade. Você tem um sentido austero da sua postura e lugar no mundo. Olha que interessante. Ele representa a ascensão, a abertura. E quando você está aberta, você está suave. Você se posiciona de jeito aberto e suave. Isso é poderoso, gente. É por isso que quando você fala do jeito certo com os homens, eles te escutam, porque eles sentem o sol do grande leste vindo na direção deles, entendeu? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito profundo mesmo. Então, você tem um sentido austero da sua postura e lugar no mundo, que nós chamamos de ter boa cabeça e pescoço. Olha que interessante. Ter boa cabeça e bom pescoço. É aquilo que eu falo para você, coluna reta e peito aberto, ó, aqui, aberta, porque essa é a postura do Sol do Grande Leste. Quando fica encurvada, comprimida, uma postura do sol poente. É por causa disso que eu faço essas coisas para você, tá bom? Então, assumir o seu lugar no mundo, isso é muito importante. Assumir a sua postura no mundo, isso é muito importante, isso te deixa poderosa. Só quando você tem isto, você fica muito mais próximo de um relacionamento, entendeu? Qual que é? Então, está no leste porque você tem um sorriso no rosto. O leste é o conceito do nascente. Quando você olhar para fora na primeira hora da manhã, isso eu já fiz, hein? Você vê a luz vinda do leste, mesmo antes que o sol apareça. Então, o leste é o sorriso que você tem quando acorda. O sol está para nascer. O ar fresco está chegando com o grande nascer. Por isso, o sol está no leste, é grande, ou seja, é o grande nascer. Você está nascendo quando está praticando o sol do grande leste. Eu já acordei aí com a luminosidade assim do dia. Aí eu olhei pela janela, eu vi aquela luz assim, ó, aquele frescor. Aí eu pensei assim, uau, eu sou um guerreiro e a luz do sol do Grande Leste está brilhando para mim. Gente, brilhar, isso manterá você com seu interior brilhante. O sofrimento precisa sentir o sol do Grande Leste no seu peito, na sua atitude, para que ele seja extinguido. O sofrimento natural do mundo, você passará por ele, mas você passará com essa atitude aberta. Entendeu? Não é positiva, é aberta, você entendeu? Então, o lance é apontar na direção do sol do Grande Leste. É por esse caminho que você tem que ir, entendeu? A responsabilidade é toda sua, a glória é toda sua. Você tem que ir na direção do sol do Grande Leste. Pegou? Você tem que ir nessa direção, é para frente. Então, sempre que você estiver comigo e eu estiver falando com você, eu vou falar é para frente. Sempre haverá algo para frente. Para frente, não dá para parar.
É muito caro ficar praticando coisas do sol poente, tá bom? Então, o que que eu quero te trazer com essa aula aqui? O lembrete para você honrar a sua dignidade pessoal. Nenhuma pessoa pode estar acima da sua dignidade pessoal, tá? Então, eu quero inspirar o seu guerreiro. Guerreiro, nesses termos tibetanos, nesses termos que eu trago para vocês, não é aquele que guerreia, é aquele que tem coragem. Tenha coragem para se posicionar. Tenha coragem para se posicionar. Tenha coragem. Já está mais do que na hora. E você faz isso quando você mantém um corpo compatível com a coragem do guerreiro espiritual. Tá bom? Bom, ah, olha que interessante, né? Imagina se você estivesse num mundo completamente perfeito. O mundo é perfeito. Tem água, tem comida, tem energia, tem tudo para todo mundo, né? Você não estaria nesse mundo, porque esse mundo não é assim. Então você imagina viver a sua vida inteira negando esse mundo tal como é. Como eu já vi pessoas falando assim comigo. Por uma simples conversa, 5 minutos de conversa já me mostrou qual prática ela tem, qual visão ela tem. Ah, Vardan, porque São Paulo, esses prédios, essa poluição, já condenou. Ou seja, não tinha que ter prédio, não tinha que ter poluição, tinha que ser diferente. Faz sentido? Faz sentido, né? Não seria melhor? Seria melhor, mas não é assim. Eu quero que você cresça para isto. Não é assim. O mundo sempre foi o mundo antes de você estar aqui. O mundo continuará sendo o mundo depois que você se for. Para de querer mudar o mundo. Mude o seu mundo imediato. Mude a si mesma. E deixa que essa potência inspire e essa ondulação da sua transformação afete outras pessoas. Pegou qual que é? Então, se você estivesse nesse mundo perfeito, maravilhoso e incrível, você se sentiria insatisfeita. Já pensou o peso que você poderia sentir? Caramba, mas tem energia, tem luz, tem amor, tá todo mundo junto, tá todo mundo maravilhosamente bem. E aí eu tô me sentindo insatisfeita, entendeu? Essa prática de achar que a insatisfação é feia é do segundo modo, da segunda maneira de lidar com o mundo. Então, você vai se sentir incompleta por conta do seu impulso biológico de crescimento e mudança, não importa qual seja o cenário, porque essa é a sua condição humana e você não vai escapar dela. Vou repetir. No mundo perfeito e maravilhoso que não vai acontecer, porque aqui é tal como é, você se sentiria insatisfeita, porque a insatisfação faz parte do seu impulso biológico de crescimento e de mudança. Então você se sentiria insatisfeita. E não tem problema, porque a insatisfação te lembra o que você não tem e te lembra de viver aberta, entendeu? Por conta da insatisfação, você pode mudar como nunca, como ninguém. Então, a insatisfação é um veneno que se torna um antídoto. Pegou? Agora, imagina você brigando com a insatisfação, querendo transformá-la, e você foge do real sofrimento, entendeu? Sofrimento duplicado, tá? Então, abraça esse reino, viva esse reino tal como ele é. Então, como que eu faço, Bardan, para viver segundo o sol do Grande Leste? Encarando a vida de frente sem fechamento em colapso. Você não fica esperando que as coisas aconteçam. Ai, se me trair, ai, se me enganar, ai, se me roubar. Não. Você fica aberta, você não está esperando por nada. As coisas chegam para você e você se relaciona com elas. Porque senão você fica esperando que o cara te engane e ele nunca engana. Então você está se segurando para se abrir e desfrutar o que você tem, que você está esperando por algo. Ou você está esperando que te trate bem para você se sentir legal. Não, para, pô. Tratou bem, desfruta. Tratou bem, lida com isso. Tratou bem, lida com isso. Lide com as coisas, tá bom? E o Shoghen Trungpa usa uns termos aqui bem maravilhosos. Lida com aquilo que aparece diante de você sem fechamento, sem se fechar e sem colapso. Sem colapso, lida, fica aberta de frente, né? Para lidar com algo sem fuga, sem tranquilizantes, sem medo. A bravura da honestidade e da abertura pelo guerreiro. Ou seja, você não vai comer chocolatinho, você não vai fazer meditação, você não vai fazer Ho'oponopono, você não vai fazer reiki para aliviar a situação. Não, você vai sentir de frente. Nossa, eu não gosto da fulana. E a fulana não gosta de mim. Ok. Como que nós vamos nos relacionar tendo isto na mesa? Tá tudo bom, pô. Qual o problema? É doloroso? É doloroso. Igual um exemplo que eu me lembro de um cara que eu estava na palestra dele, ele falou assim:
que os filhos dele perguntaram: pai, você vai demorar aqui na palestra? Ele falou assim para os filhos dele: vou, e vou demorar muito, vai cansar, entendeu? Vai cansar, pai, vai cansar muito. Ou seja, sem fuga, sem tranquilizante, sem medo. Ele não falou de um lugar de aperto. É, vocês vão ter que passar por isso para aprender a ser homem. Não, vai demorar, vai doer. Se prepare. Pegou qualquer? Bem diferente isto, certo? Então, apenas olhe. Quando você ver a situação na sua plenitude, então você começa a ser o guerreiro. Olha que lindo. Quando você vê a situação, por exemplo, alguém fez alguma coisa para você negativa. Aí você vê isso de frente. Você não se fecha, não se vitimiza, entendeu? Você vê isso de frente. Aí você lida com isso. Essa sua capacidade de ver isso de frente, de não jogar isso fora, de não se desviar, de lidar com isso, de sentir a dor que isso causa, sem se fechar, porque nesses termos não é que você fica durona, você fica sensível, você se sente, fala, uau, caramba, meu, que coisa. Tá bom, né? Bora. É isso que tem agora, vamos. Pegou o que é? Tem que aprender a rasgar plano e ficar aberto. Tem que aprender a fazer isso. Ah, eu queria esse fim de semana ir à praia, não deu. Aí você sente a frustração, a decepção, e deixa ela acabar. E você fica aberta. Fique aberta e deixe as sensações acontecerem até que elas se desfaçam. Pegou qualquer? Então, eu peguei algumas palavras aqui, alguns termos para você ver como que seria a prática do sol do Grande Leste. Então, você tem coragem de enfrentamento interior. Você enfrenta aquilo que acontece contigo. Você não finge que não existe. Pode ver, grande problema da psicologia são quando as pessoas passam por algo e elas fingem que não passaram, né? E aí fica difícil, né? A pessoa está fugindo de algo. Começa a beber muito, começa a ir para o excesso. Tem algum excesso na sua vida, está fugindo de algo. Então tem que ter coragem de enfrentamento interior, tá bom? Estou me sentindo triste. Como seria só sentir a tristeza, porque ela vai passar, ela vai embora, sem mexer nela, sem transformá-la, só deixa acontecer, vai passar. Ter a sabedoria que vai passar, mas não. Nós esquecemos que passa, nos enredamos nela e pronto. Aí sofrimento duplicado, não é mais o natural, é o duplicado, tá bom? Quem está praticando o solo Grande Leste tem uma amizade profunda consigo mesma. Então sempre consegue ver algo bom em si mesma. Você precisa ver algo bom em si mesmo, não é para falar mal de você. Quando eu vejo alguma pessoa tendo piadinhas sarcásticas, depreciativas sobre si mesmas, eu acho isso um porre, acho isso feio, entendeu? E às vezes a pessoa acha que é bonito, mas isso é uma degradação pessoal. Ridículo, não faça isso. Tenha uma amizade profunda consigo mesmo. Nossa, eu tô aprendendo a fazer isto. Eu vou precisar de tempo para fazer. Nossa, errei. Que merda errar. Que ruim errar. Me sentindo mal. Mas tá tudo bem, pô. Tá tudo bem. Entendeu qual que é? A verdade simples e direta sobre você mesma. Qual é o problema sem jogar o jogo da perfeição? Qual é o problema de você ter dificuldade? Qual é o problema de você ter medo e insegurança? Qual é o problema de ter sofrimento no mundo? O sofrimento natural que você não escapa? Qual é o problema de você estar com medo? Qual é o problema de você estar ansiosa? Qual é o problema de você estar segura? Isso eu estou falando para você só receber o que é. Entendeu? Você só recebe. Fala, caralho, isso daí tá aqui. Como que eu lido com isso? Aberta, aberta, sem se fechar. Eu já vi muitas alunas terminando o relacionamento nossa, eu tô me sentindo bem, tô triste, mas tô me sentindo bem, porque tá aberta, está continuando em frente. Pegou? Pessoas que praticam o solo grande leste, elas têm o seu lugar no mundo aberto e destemido, sem se curvar. Então, um cara vai lá e te escreve pouco, mas ele é bom de cama. E aí ele não manda mensagem direto, ele fica ele desaparece por 2, 3 semanas e aparece, aí você, nossa, mas é tão gostoso o sexo com ele. Aí você está se curvando para o prazer, não para o amor mais profundo que você pode ter. Aí você ocupa o seu lugar no mundo aberto e dissemida. Fulano, posso te dizer uma coisa? Pode. Quando você fica todo esse tempo sem aparecer, eu me sinto XYZ. E quando você aparece desse jeito, eu sinto que eu sou XYZ para você. Ponto.
Eu não vou me curvar a este tipo de sofrimento. Eu não vou me curvar à falta de amor. Não, é isso que é o guerreiro. Eu não vou me curvar. É sobre isso, mas não é no lugar orgulhoso. É sobre isso. Você tá entendendo qual que é? É sobre isso. Tem destemor em quem pratica o sol do Grande Leste. Não é que você tem ausência de medo, mas você vai além dele. Você faz o que tem que ser feito. Entendeu? Principalmente com familiares, por exemplo. Você quer fazer a sua vida acontecer nos seus próprios termos e familiar não deixa. Familiar quer encher o saco. Quer que você viva segundo ele. Que prática do sol poente. Pode ver que geralmente os familiares, os parentes, estão tudo ferrado emocionalmente. Porque eles estão praticando o sol poente e querem que você fique lá. Desrespeito, invasão, intromissão. Entendeu o que é? Não, pô, não quero. Ah, então nós vamos mais falar com você. Tá bom, eu vou pagar o preço do que eu quero. Mas isso dói, isso dá medo. Mas qual é o problema de sentir a dor e o medo disso? Porque você está aberta, você vai continuar. Aí você se torna imparável para a sua vida. Tá bom? Encarar frontalmente os próprios medos, sem querer se livrar ou consertar. Tô com raiva. Sente a raiva. Ai, mas eu não poderia sentir a raiva. Não, sente a sua raiva, pô. Sinta os seus medos. Sinta. Sentir abertamente. Sinta. Tá bom? Ser simples, vivendo além das histórias, focada nos fatos presentes. Ai, nossa, porque quando eu era pequena, me desrespeitaram, minha mãe me abandonou. Isso daí não serve pra nada, isso daí é irrelevante. O que importa é como você está fazendo agora as coisas. Entendeu? Como você está fazendo agora. Ah, minha mãe me abandonou. Qual que seria uma abordagem simples? Eu não posso me abandonar. Eu preciso me presentear de vez em quando. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso botar limites. Então, isso seria uma forma simples de lidar com as coisas. Faça, faça, não especule. Faça, não entenda. Faça. Aí você sai do jogo do porquê, entra no jogo do como e no jogo da ação. Aqui nessa visão você age, você não especula, tá bom? E aí, quais seriam algumas palavras-chave aqui do sol poente que se traduzem em sofrimento? Autocondenação, querer melhorar a si mesma, naquele sentido de não gostar de si própria, você quer se melhorar. Alienação e fuga, né? Então, sabe gente que começa a se entorpecer muito, ou começa, enfim, se distrai muito para não fazer contato consigo próprio? Isso acontece pra caramba, entendeu? Ou finge que não acontece. Negação, não aceita as coisas, não pode ser assim. Não, o mundo não pode ser assim. Você não pode ser desonesto comigo. Os outros, deixe os outros livres. Os outros podem ser desonestos com você, sim. E você pode escolher se quer ou não. Entendeu a liberdade? Entendeu? Porque se você fica, não, não poderia ser isso, aí você sofre, você queima. Entendeu? Confusão. Nossa, confusão é uma que nós estamos lidando agora, tá? Estamos tirando a confusão, trazendo mais clareza. Covardia. Não, quando você não se posiciona, você é covarde. Dói ouvir isto, mas só isso pode fazer crescer. Pelo menos eu acredito nisto. Querer se consertar, né? Ai, por que que eu faço isso? Nossa, toda vez eu faço isso. Eu já ouvi muito essa fala. Toda vez eu faço isso. Caramba, já era para eu ter parado de fazer isso. Eu não fico falando isso para mim, entendeu? Que eu gosto de quem eu sou, pô. Tô aprendendo a gostar, entendeu? Cada vez mais. E temor, ter medo, medo de perder, medo de ficar sem o outro, medo de perder pessoas que você nem tem, né? Essas pessoas nem são suas, né? E às vezes são pessoas que estão prontas para te massacrar. Pegou? Então, o medo, qual é a definição de medo por Shoghen Trungpa? Que eu achei bem legal trazer. Medo é o nervosismo, medo é a ansiedade, medo é o senso de inadequação. Um sentimento que não somos capazes de lidar com os desafios da vida diária. Você sente medo quando acha que não vai lidar conta, não vai dar conta das coisas, da sua vida financeira, do seu sonho, da sua carreira, de ter um relacionamento, de ser mãe. Quando você sente que não vai dar conta disso, você começa a colapsar, você começa a cair. Você sabe do que eu estou falando. Então, o medo se apresenta em nervosismo, em ansiedade, que você não está ocupando o seu lugar no mundo, que você não é boa o suficiente, que é inadequação. Pegou? Você é capaz de lidar com tudo isso, certo? Aí olha o que ele fala. Diante disto, né, quando você se sente desse jeito, você sente que a vida é opressiva, né, que esse mundo é hostil
E aí ele fala que as pessoas podem usar tranquilizantes ou yoga para suprimir seus medos. É, essas pessoas tentam flutuar sobre a vida. Olha o que esse cara tá falando. Nada contra yoga. Yoga é fantástica. Mas tem gente que, por exemplo, ó, ai, nossa, tô me sentindo muito mal com isso. Deixa eu ir lá para minha yoga para ver se eu relaxo. Pegou qualquer? Ai, deixa eu ir lá para ver se eu, esqueço. Mas o que que acontece? Precisa de mais e de mais e de mais tranquilizantes. E aquela sensação que está sendo evitada, que não é uma confrontação, ela vai crescendo, e isso dará um baita de um problema lá na frente, entendeu qual que é? Então, sinta a dor da vida, sinta a vida tal como ela é, que você se sentirá livre, não oprimida. E aí você faz yoga para aumentar a sua abertura, para fortalecer o guerreiro espiritual. Posturas do yoga, como as posturas que levam o nome de Vira, Vira é o guerreiro espiritual, um dos nomes de Shiva, ali é maravilhoso, ali você ganha força, tem que ficar parado, estático, respirando, preenchendo o corpo todo de respiração, abrindo o corpo, se mantendo, ou seja, é uma prática do sol do Grande Leste, assim como toda yoga, que te abre, põe a sua energia para frente, você fica imensa por dentro. Tá entendendo qual que é o jogo? Então, qual que seria o mecanismo aqui do medo? De onde vem o medo? Vem do nosso do nosso espanto ou desorientação mais básica. Então, quando você está na ignorância, né? Então, você fica desorientada. Depois, ele também vem da incapacidade de harmonizar e sincronizar a mente e o corpo. Então, quando você não senta em silêncio com o corpo imóvel, quando você não faz isto, a sua mente fica fora de sintonia com o corpo. E aí você fica toda a cabeça pensando demais, exagerando nos pensamentos, você fica conversando com os pensamentos horripilantes na sua cabeça, e a sua respiração aperta, o seu corpo se comprime, você fica longe do corpo e você não sente a vida, você não relaxa, você não abre. Mas quando você senta para fazer meditação, abre o peito, fica imóvel e respira grande, aí a sua mente e o seu corpo entram em sincronia e você sente a sua sanidade básica. Então ele diz que sanidade básica vem quando você consegue sentar e ocupar o seu lugar no mundo, entendeu? Não se sentir fundamentada ou adequadamente fixada no seu mundo. Não pode se conectar consigo mesmo. Ou seja, quando você não é, encarna a sua vida tal como ela é. Quando você não ocupa o seu lugar. Essa é a minha vida, esses são os meus termos, eu sei quem eu quero, eu estou aqui. Quando você não tem isso, você sofre. E sem a percepção do seu lugar ou da sua postura. Então, quando você não tem. Só de você não ter percepção da coluna reta e do peito aberto, você vai sofrer pra caramba. Porque você não tem noção que o seu peito está apertando e você está diminuindo espaço e você está sofrendo por conta disso, né? Então, você como ser humano, esse povo, essa característica do guerreiro é com o corpo aberto. Tô aberto para a vida, tô aberto para sentir tudo que aparecer, entendeu? Olha que diferença. Eu tô aberto para sentir algumas coisas plenamente, outras eu vou transformar. E outras, tem algumas coisas que eu não quero nem sentir. Pegou quais são as três formas de ver a espiritualidade? E aí nós chegamos ao sofrimento. Aí depois eles vão falar sobre quatro nobres formas, quatro nobres características do budismo que vão falar sobre quatro formas de sofrimento. Então é um ensinamento mais profundo, mas esse aqui já está ótimo por agora. Então, por que que eu falei tudo isso para você? Vardan, como que eu encaro o medo de frente? Como consigo seguir a direção do sol do Grande Leste? Como ser um guerreiro destemido? É simples. Coluna reta, peito aberto, respiração ampla, coração suave e cabeça erguida. Você precisa alimentar o seu corpo com essa postura em algum momento. 5 minutos ao dia, 10 minutos ao dia. Enquanto você anda, anda desse jeito aberto. Não ande colapsada, senão o sofrimento vai. Vamos destruir aquela ali. Entendeu? Porque isso ele diz que é como se você fosse proclamar o seu poder para o mundo. Olha que coisa linda, gente. Quando você anda com o corpo aberto, você está proclamando o seu poder para o mundo, dizendo que você é grande. Entendeu? Você está ocupando o seu lugar. Essa terra foi dada para você, você ocupa o seu lugar. Olha que coisa linda, meu. Então, quando você senta, ele quer que você senta, que você se sente também como essa pessoa, entendeu? Que vai proclamar o seu poder através dessa postura, silenciosamente. É lindo. Então, por que que eu estou dando esse conteúdo para você? Para que você possa
para que você possa fazer a prática de coluna reta e peito aberto, entendeu? Você tem que fazer a prática da coluna reta e do peito aberto. Então você precisa fazer isso. Eu fiz muito disso. Eu fiz muito, exaustivamente, eu fiz muito disso. Eu ficar com o meu corpo super rígido, né? Para fazer coluna reta, peito aberto, coluna reta, peito aberto. Eu fiz muito disso. Hoje não, hoje é sossegado, já está aqui. Eu plantei a semente. Demorou muito, demorou. Mas eu tô aqui, eu me sinto de coluna reta, peito aberto. Então as coisas acontecem comigo, eu sinto a dor, eu sinto o impacto, eu sinto. E aí eu abro. Então, às vezes, quando eu quero dar uma resposta mais ríspida para minha mulher, quando eu quero ser um idiota, quando eu quero ser obscuro, quando eu sinto esses impulsos, eu estou aberto. E aí eu tenho tempo, eu tenho um timing precioso para escolher como eu vou direcionar isto. Se eu vou ceder a isto ou não. Porque eu sei as consequências das minhas ações. Entendeu? Eu sou um guerreiro. Então, quando eu tenho uma dificuldade no meu negócio, uma dificuldade pessoal, uma dificuldade qualquer que seja, eu estou aberto. Então, eu tenho espaço para receber essas dificuldades, nesse espaço elas cabem em mim. Então, elas podem ser dissolvidas na minha abertura, entendeu? Mas você precisa ter. Eu acredito que nenhuma mulher será muito bem amada se não tiver essa abertura aqui, ó. Entendeu? Então, fique desse jeito. Toda essa aula foi para te explicar por que que você deve praticar coluna reta e peito aberto, e agora você está entendendo por que que eu falo assim para você: abre o peito, estica essa coluna, abre esse peito, estica essa coluna, abre esse peito, estica essa coluna. É por isso, porque eu quero que você aprenda a viver de corpo aberto. Eu não sou dono desse conhecimento, eu só estou transmitindo para você. O professor do meu professor ensinou isto. Isso daí vem de uma sabedoria antiguíssima do budismo, dessa classe guerreira de Shambhala. E você pode ler o livro do Shogyen Trungpa, você coloca lá Shogyen Trungpa, Guerreiro de Shambhala, do Shogyen Trungpa, maravilhoso. Sorria para o Medo, do Shogyen Trungpa, que é maravilhoso, tá bom? Ah, as quatro nobres verdades do budismo, maravilhoso também, tá bom? Então, estude, gostoso, prazeroso. E coluna reta e peito aberto, você tem a pasta de práticas, depois pratique, faz a prática. Porque se você não pratica, está vivendo o sol poente. Qual que é a prática do sol poente? Não fazer nada em mim mesma. Não dominar a minha agenda. Eu não tenho domínio sobre a minha agenda, não tenho tempo. Quem não tem tempo está praticando o sol do sol poente, porque no sol poente as pessoas não têm tempo e nem governabilidade sobre si próprias, não dominam a sua agenda, são dominadas por sua própria agenda. Qual que é o resultado? Vai sofrer mais. Pegou qual que é? Então não faça isso consigo mesmo. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. É um presente do meu coração. Reservei tempo da minha vida para fazer essa doação, porque assim como salvou minha vida, pode salvar a sua. Tá bom? Uma vez que você escuta a coluna reta e peito aberto, você nunca mais é a mesma. Fechou? Então, isso daqui não é uma verdade absoluta, é só uma visão. Talvez eu esteja errado, não importa, mas o resultado que eu vejo nas minhas alunas e na minha vida é incrível. Então, bora lá, mão à massa, coluna reta e peito aberto, 5, 10 minutos por dia, será ótimo e você merece viver assim como uma pessoa aberta, cheia de poder. Ocupe seu lugar no mundo. Tamo junto, um beijo e até mais.